E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre a lógica do preço, você entende como acompanhar os gráficos de uma forma lógica, com entendimento lógico, compreendendo os movimentos do gráfico, como agora, tá vendo? Estou fazendo mais marcações. O que eu vejo nessa região? Isso aqui é uma região de correção de 100%, então vou aguardar o gráfico chegar na região, ó, e já vou sentar o dedo com duas taxas. Por quê? Quando nós aprendemos e sabemos o que o gráfico é capaz de fazer, e eu começo a analisar as regiões, então eu entendo que esse gráfico está fazendo uma grande região de 100%, juntamente nessa região de 50%, sendo que essa ele já rompeu. Ele já rompeu essa região, então ele está vindo buscar essa. Quando você tem esse entendimento lógico de movimentação do gráfico, as coisas vão ficando mais simples para você. Tudo vai se tornando mais simples. Você vai entendendo a dinâmica do gráfico. E isso, gente, é com muito estudo, com muito entendimento, entendendo as movimentações, entendendo a complexidade do gráfico. Não é da noite para o dia que muitas pessoas aprendem, mas você é capaz de aprender. Assim como eu um dia aprendi, há muito tempo atrás. Tá lá, ó. Entrada perfeita, simples, né? Eu não tenho nem, acho que muito explicar. Região de resistência e região de resistência. Travando nessa região. Como ele veio aqui de baixo no movimento, ó, já fazendo o rompimento dessa região, é muito provável que ele chegaria aqui nessa região para fazer uma correção ou para continuar a queda ou para ganhar força de subida. Mas mesmo que ele não faça o movimento, eu já entendo que ali é uma região que ele pode corrigir. Por quê? Pelo longo movimento que ele já fez do mercado. Toda tendência, ela inicia e termina. Ela precisa corrigir, ela precisa fazer o seu movimento. Ela precisa fazer com que o gráfico mostre regiões. E eu falo isso todos os dias aqui para você. Então, vai se tornando simples quando você vai entendendo o movimento. Inclusive, eu deixo aqui para você inteiramente grátis este book com 36 páginas. Você que está chegando aí no canal, que é novo, que está se inscrevendo agora, está começando a aprender, ó, você pode baixar inteiramente grátis este book. Aonde? No meu canal do Telegram, que está aí no link da descrição ou no banner do canal. É o canal do Telegram, meu canal do Telegram é o Treinamento Hunter, cuidado com falsos profetas. Você vai chegar aqui, ó, vai ter mensagem fixada, vai clicar e vai abrir os links para download, tá bom? O que eu posto aqui no canal do Telegram? Ó, resultado dos alunos, ó. O Daniel, que era para clicar 39 dólares, clicou 399 dólares e deu bom, maravilha. A nossa aluna de 72 anos, ó, fazendo 19-2, e ainda ela se confundiu no botão, era para apertar para cima, apertou para baixo. Então, aqui é os alunos, ó, mostrando o seu processo para você aprender com eles. Aqui é o Juliano, ó, 3-1, explicando o porquê que ele tomou loss. Esse é o grande caminho do conhecimento, quando você sabe o porquê. Aqui está o Rogério, ó, operando ações no Facebook. Aí você fala assim, poxa, Cadu, mas o treinamento é voltado para opções binárias, o treinamento é voltado para análise gráfica com ênfase em opções binárias. Mas você pode operar qualquer mercado, qualquer ativo, nós aprendemos análise gráfica. Então tá aqui o Rogério na plataforma de opções binárias, na corretora, operando ações, tranquilamente. Isso aqui é o Wanderson, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entradas, um loss apenas. Aqui é a Cristiane, ó, 10-0. Como é diferente o resultado realmente quando aprendemos análise gráfica, professor? Treinamento Hunter é vida. Então, esses são os alunos. Eu deixo aqui eles mostrando a realidade deles do mercado, né, como eles estão caminhando. Se você quiser mandar alguma mensagem para mim, você pode mandar pelo Instagram. Lembrando aqui que no link eu tenho meu WhatsApp, que esse link também é a página de aquisição do treinamento. Você pode entrar em contato comigo por ele também. Aqui, lembrando que ainda está com 60% de desconto o treinamento. Eu costumo dizer para o pessoal que é dinheiro de pão com manteiga. Então você pode aprender por um preço justo e ainda tendo suporte diretamente comigo. Então a entradinha que eu fiz aqui, ó, perfeita, né? Ó, preço corrigindo, preço fazendo correção.
Então você tem que começar a entender como é que funciona o mercado. Muitas pessoas colocam a culpa de não serem uma pessoa vitoriosa no mercado, coloca a culpa em coisas, em pessoas, na corretora, coloca em culpa em tudo, menos nela mesma. Então a primeira coisa que você, como um trader iniciante, você tem que entender que esse é o seu maior problema no mercado day trade em opções binárias. Sabe qual que é o maior problema? Você mesmo. Exatamente. É você mesmo. Porque você está iniciando nesse mercado, você está iniciando no mercado de opções binárias, você é um iniciante, você é um trader inexperiente, só que você não tem um entendimento lógico ainda do mercado. Então parece que tudo não colabora para que você tenha conhecimento, mas na verdade são estímulos que fizeram em você, ou que você mesmo criou algumas expectativas, que o maior problema no mercado acaba sendo você mesmo. Você mesmo acaba criando esses problemas. Vamos caminhando por aqui enquanto nós vamos conversando sobre isso, tá? Ó, o Euro GBP chegou de novo aqui nessa região. Ó. Deixa eu fazer uma marcação aqui que eu tô achando interessante essa região. Vamos ver o que ele vai fazer nessa região. É uma região interessante. Vou aguardar o movimento. Se der entrada, a gente faz. Se não der, não tem entrada. Então, o que eu acabo vendo neste mercado é que o maior erro... na hora que eu fui pegar o teclado para entrar aqui, o mouse, ele já começou a fazer o movimento. Mas vou aguardar ainda. Ó. Ele não chegou na máxima da região. Muitas pessoas acabam sendo o seu próprio problema nesse mercado. Aí você fala assim, mas como assim, Cadu? Eu sou meu maior problema. Sim, por quê? Porque é o que afeta a maioria dos alunos quando tem muita dificuldade nesse mercado. É o que afeta a maioria das pessoas que estão iniciando nesse mercado, que é aquele entendimento básico que todo trader iniciante tem que ter e compreender do mercado. Porque ao passo que ele compreende o mercado, ele compreende a si mesmo e ele cresce. Porque se você falar assim para mim, Cadu, mas como assim o meu maior problema sou eu? O problema é você porque isso reflete na sua performance. Ó, deixa eu fazer uma entradinha aqui, eu estou raciocinando e tentando analisar o mercado e ao mesmo tempo falando com você. Então às vezes eu vou respirar um pouco aqui para fazer uma análise. Os problemas, ou a maioria dos problemas, estão relacionados à própria pessoa, porque isso aí vão gerar problemas secundários. Então isso vai refletir na sua performance. Ó, deixa eu pegar com mais duas taxas aqui, desce um pouquinho que eu vou pegar mais duas taxas. Vamos ver se ele vai computar. Computou, vamos lá. Então, o maior problema que talvez era secundário, acaba se tornando primário. Isso reflete na sua performance. Isso reflete em você de forma significativa. Como assim? Tem dois fatores que atrapalham um trader iniciante. Ou é a ganância, porque querer ganhar demais, querer resolver a sua vida, achar que sua vida pode resolver em poucos minutos. Ou o medo. Ó, tá lá a entrada fechando, tá lá. Entrada perfeita, ó. Entendeu o movimento gráfico? Conseguiu compreender o movimento que eu fiz aqui ou não? Ó, preço veio, chegou, voltou, chegou na região, o que eu tenho que fazer com ele? Subir. Eu tenho que subir com ele, ó. Olha o movimento, aprende o movimento comigo. Compreendeu? Prestou atenção no que eu estou falando? Então, ó, fiz uma entradinha aqui com 3 taxas e mais uma entradinha aqui com 2 taxas, né? Fazendo praticamente 5-0. No mesmo ativo. Olha o movimento. Primeira entrada. Movimento, o preço veio, fez trabalho. Chegou aqui, padrão de queda. Joguei o preço para baixo. Voltou. Travou aqui, padrão de continuidade de tendência. Fui lá e entrei com mais 3 taxas. No mesmo ativo, apenas rastreando o movimento. Apenas tendo o entendimento do movimento. Apenas compreendendo o movimento. Você é capaz, ó, de entender o gráfico como um todo. Deixa eu tirar essa linha aqui. Compreender os movimentos, como eu assim fiz, ó. Região de movimento. Chegou nessa região, ó, deixou aquele belo padrão de continuidade de entrada. O que eu tenho que fazer? Gente,
Quem conhece o gráfico não tem como. Ele já sabe que ele tem que sentar o dedo nessa região aqui e fazer sua entrada. Mas vamos lá, vamos voltar lá. Aqui em poucos minutos já fiz aqui 3, 4, 5 taxas. Vamos voltar no que nós estamos falando. Então tem dois grandes problemas que afetam você que é um trader iniciante. Vou conversar um pouco com você hoje, ou você aí que está há muito tempo e não sai do lugar. Primeira coisa é a ganância e é o medo. São dois paralelos. Um é porque a pessoa se acha autossuficiente demais e quer resolver tudo de uma vez, e outra que a pessoa ela não se acha autossuficiente e ela por medo acaba não fazendo aquilo que ela sabe. Então esses dois fatores afetam muito. Por quê? Porque você acaba sendo atraído de maneira errada para o day trade em opções binárias. Muita gente te coloca falsas promessas, expectativas de ganhos rápidos, elevados, e você não pode ter essa expectativa, porque senão você cria ganância demais, ou senão você se frustra e isso aqui acaba gerando um medo no mercado. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, Cadu, eu estava indo bem, de repente comecei a perder, isso gerou um medo, eu não consigo operar mais. O que acontece com isso? É quando você não tem um alicerce pessoal. E quando você não tem um alicerce pessoal financeiro, o mercado acaba se tornando uma questão de aposta para você. Porque muita gente pergunta para mim, Cadu, eu não sei, falaram isso. Quando a pessoa não sabe o que ela está fazendo, e ela entra por causa desses falsos gurus neste mercado, ele acaba sendo motivo de chacota. Por quê? Porque a pessoa vai falar assim, isso aí não dá certo, fulano de tal foi lá aprender, nossa, só perdeu dinheiro, só não sei o que, não sei o que. Por quê? Gente, porque você começa da forma errada. Ou você procura aprender por causa de ganância, ou porque você se frustra e tem medo. E não é assim. Você tem que entender que o day trade, né, você saber operar, ele não é um caixa eletrônico. Não é caixa eletrônico. Eu vou chegar aqui, vou clicar o botão e vou tirar dinheiro do mercado. Não, não é assim. Primeiro você tem que aprender. O day trade, ele não é a casa da moeda. Ele pode te dar dinheiro todo dia, mas ele não é a casa da moeda. Ele não é uma impressora de dinheiro, que é o que muitos colocam na cabeça de vocês. Não. O mercado financeiro é um local onde você faz negociações de ordem de compra e venda, onde você, através do seu conhecimento técnico, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir entender o movimento e ter seus resultados. Mas para isso, você tem que entender que você tem que ser saudável e estável financeiramente. Porque você não pode depositar todas suas fichas no mercado financeiro. Por quê? Porque para alguns leva tempo. Você, quando começa no mercado, ou você tem que estar com o seu trabalho, e como já diz, é uma renda variável, ou você tem que ter uma reserva de mercado, uma reserva de emergência, tá? Emergência. Tudo isso faz parte do mercado. E você tem que ter organização. Eu acho que eu já falei isso para vocês várias vezes. Organização financeira básica. O que é uma organização financeira básica? Saber o que está fazendo. Não pode gastar mais do que pode. Então você tem que estar estável financeiramente, tem que ter uma reserva de emergência, tem que ter organização financeira, entender que isso aqui não é um caixa eletrônico, não é na casa da moeda, não é impressora de dinheiro, que duas coisas podem te atrapalhar no mercado, ou é procurar ganância demais, ou medo, frustração porque aprendeu de forma errada. Então você tem que recolocar isso na sua vida de forma correta. Como é recolocar isso na sua vida de forma correta? Tudo isso que eu estou falando para você aqui reflete na sua performance. Então seu resultado está ligado a tudo isso aqui que eu falei. Tudo isso aqui afeta você mentalmente. A mentalidade do trader é afetada por essas questões. Se você não colocar isso, aqui de forma correta e funcionando num ciclo saudável, se não colocar num ciclo saudável, quando você está estável financeiramente, tem uma reserva de emergência, tem uma organização financeira que você começa a aprender pensando em médio e longo prazo,
a ganância e o medo não fazem parte. Você não tem interesse que seja um caixa eletrônico ou casa da moeda, nem que seja uma impressora de dinheiro. Você está querendo aprender porque a médio e longo prazo você quer ter uma renda variável nesse mercado ou até viver dele. Você entendeu? Então por isso que o maior problema acaba sendo você mesmo. Por quê? Porque você escuta esses gurus aí da internet e não entende que você tem que aprender. Conhecimento técnico, gente. O Cadu fez aqui ó, uma entrada com 3 taxas e outra entrada com 2 taxas. Em poucos minutos aqui fez 5 taxas, praticamente fez aqui quase $300, com muito tempo de estudo, muita dedicação, muito tempo na frente da tela do computador, estudando cada detalhe, aprendendo e corrigindo cada erro. Então você tem que entender que o conhecimento técnico te leva aos resultados. Se você aperta um botão aqui e não sabe por que apertou o botão, não teria o porquê apertou o botão. Se você entra na negociação e não sabe o porquê entrou na negociação, você não tem o conhecimento necessário para que isso seja feito. Então você tem que estudar um passo a passo, análise gráfica é um passo a passo, é setor por setor, você tem que entender cada detalhe, cada movimento do gráfico para compreender o seu movimento. Quando eu fiz aquela entrada nessa região aqui, você viu que eu entrei vendido e o preço continuou caindo. Quando eu entrei nessa região aqui comprado, você vê que o preço continuou subindo. Ou seja, não é um achismo. Não é assim, eu vou apertar o botão porque eu acho. Não. É quando você se apresenta tecnicamente saudável para fazer aquilo que você sabe fazer. Então aprenda. Aprenda. Corrija isso na sua vida, tá? Estou falando aqui como conselho de amigo. Esses alunos que você está vendo tendo resultados são pessoas que já corrigiram isso na sua vida. Esse é o seu maior problema no mercado day trade de opções binárias. É você mesmo. Então o que você tem que fazer? Correr atrás disso. Corrigir para crescer no mercado e entender que tudo é aprendizagem, tudo é um processo. Tá bom? Vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho de notificações, não esquece de deixar um like, de deixar um comentário. Te vejo amanhã aqui, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus.